que o Senhor se levantou no céu e prometeu de fazer uma obra, e tudo aquilo que for preciso o Senhor vai completar. Neste lugar difícil, na verdade, mas o Senhor promete que Ele sempre, por aí Ele vai passar. E aquele que tiver que ser dele, Ele vai chamar. E o que Ele já chamou, Ele vai guardar. E aqueles que o adversário está lutando, o Senhor vai esconder debaixo das suas asas. E aquele que o Senhor prometeu uma vitória, ninguém vai impedir. O Senhor vai entregar na tua mão aquilo que Ele te prometeu. Por isso, receba aí, nesse lugar, essa mensagem. E vai ficar nessa fita algumas obras maravilhosas que o Senhor fez. Como uma delas que Deus fez na cidade de Mirabela, no norte de Minas. Uma obra maravilhosa que Deus fez com uma moça chamada Sandra, que quando ainda criança, tinha 7 anos de idade, começou a estudar. E lá na escola todos gostavam da Sandra. Era a menina amorosa, era a menina que sabia respeitar, a menina que todo mundo olhava para ela, sentia alegria só no olhar. Mas lá naquela escola, o menino começou a gostar daquela menina, ainda tão criança. E ela sempre procurou a desviar, sair fora daquele menino e dizer para ele: sou crente. E o tempo foi passando, e os anos passaram, até que chegou um dia, já com 16 anos, que encontrava aquela moça, a Sandra, aquela jovem, que sempre procurou guardar a palavra de Deus. O tempo passou, os anos, mas ela ficou firme no Senhor. Então chegou um dia em que ela, vendo aquele moço que sempre procurou, e ela sempre falou não para ele, mas um dia aquele moço desceu as águas do batismo, foi batizado. Um espírito tomou aquele moço para batizar, para enganar aquela moça, e ela, na simplicidade, não pensava que era uma cilada. Por isso, quem estiver ouvindo esta fita, o moço, a moça, presta bem atenção e toma cuidado e não faça nada sem a palavra do Todo-Poderoso. Então aquela moça, quando aquele moço procurou e disse: agora eu sou crente, sou batizado, e você não pode negar, pois eu quero ser o teu esposo e nós vamos se casar. Então a Sandra aceitou, falou para ele que sim. Mas quando chegou 30 dias antes do casamento, já estava tudo marcado, o Senhor pegou alguém, levantou na palavra e disse: moço, por tua causa eu vou mexer na delegacia, na prefeitura, no fórum da cidade, vou fazer um movimento nesta cidade, mas fala não, volta atrás, porque o Senhor te diz hoje: não é da minha vontade. Então a Sandra, aquela moça, que sempre foi crente desde 7 anos de idade, foi para aquele moço e disse: por favor, nem fala mais comigo em casamento, vamos no cartório, vamos tirar os papéis e não vamos falar mais em casamento, porque não quero mais, porque Deus hoje falou comigo. Então aquele moço, cheio de espírito, disse para ela: não, fica em paz, você está nervosa, fica calma, entra aqui comigo, eu vou te levar na tua casa, mas depois nós resolvemos isso. Aquela moça, ainda na simplicidade, pois Deus havia falado com ela, entrou no caminhão com aquele moço endemoniado e foi embora. E ele tocou para um lugar ignorado, e quando chegou, o Senhor tinha falado na palavra aquela noite: ainda que seja preciso perder a tua vida, mas não perda a vida eterna. Então aquele moço começou a lutar com ela dentro daquela gabina daquele caminhão. Ele disse: agora eu faço tudo o que eu quero e quero ver se você casa comigo ou não casa. Mas a palavra tinha dito: morra, mas não perda a vida eterna.
Então, quem estiver ouvindo esta fita, esta maravilha, ainda que seja preciso morrer, morra, mas não perda a vida eterna. Então a Sandra lutou com aquele homem, e quando ele viu que não conseguia o que ele queria, ele puxou do revólver e deu um tiro na Sandra, segundo tiro, e tirou a vida daquela jovem, daquela moça, que foi tão crente, mas não foi prudente. E aí ele voltou com o caminhão, deixou o caminhão na porta da casa do irmão dele e disse: tem uma mulher morta dentro do caminhão, se vira. E sumiu aquele moço, foi embora. E no outro dia foi o comentário na cidade para cumprir a palavra. Houve movimento na prefeitura, na delegacia, no fórum, no ginásio, porque a Sandra era muito estimada, o povo amava ela de coração. E o funeral da Sandra marcado para o outro dia, e a multidão, o povo, todos compareceram. Foi tirado e avisado o povo da cidade toda, e as diretoras e as professoras, avisou também as alunos e as alunas que não tinha aula aquele dia, porque ia todos para o funeral da Sandra. E quando foi fazer o funeral, não tinha lugar que cabia o povo, mas fizeram em ar livre, mas o sol estava indo coberto de nuvens escuras, não dava para ver o sol. Mas quando foi na hora de começar o funeral, uma nuvem no céu se abriu, um lugar para aparecer o sol, e o sol começou a bater no rosto da Sandra, e o rosto da Sandra brilhava, e o povo queria ver, a multidão, e foi chegando para ver aquilo que eles nunca tinham visto, o rosto de uma pessoa morta resplandecendo. Era o Senhor que resplandecia no rosto, no semblante da Sandra, já dentro daquele caixão. Então foi um funeral maravilhoso, o Senhor abençoou, foi-se embora a Sandra, desceu à sepultura, mas não se entregou para o demônio, não perdeu a vida eterna, venceu com 2 balas no peito, mas venceu o demônio. E aí as professoras avisou, no próximo domingo, as crianças e a mocidade toda, os alunos, vai para a igreja da Sandra na reunião de jovens, aonde a Sandra congregava. E lá compareceram todos aqueles alunos, e o Senhor tomou o seu servo que atendia o culto, e foi uma obra maravilhosa, e o Senhor converteu 50 daqueles alunos. No primeiro batismo, o Senhor chamou 50 almas na sua graça. Por isso, a Sandra desceu na sepultura, mas muitas almas o Senhor chamou na cidade de Mirabela, onde eu fui para ver, para conhecer aquele povo. Uma cidade pequena que toma Santa Ceia mais de 600 almas, e na cidade quase todo o povo é crente. Um lugar maravilhoso, aonde naquele cemitério dorme a Sandra, a moça que foi crente desde criança, venceu o demônio com 2 balas no peito. Não importa de que maneira nós vence o demônio, um vence debaixo de uma carreta, o outro vence com câncer, o outro vence com uma bala no peito, na cabeça. Não importa, o que importa é vencer, é terminar a carreira, é guardar a fé e esperar aquele dia a coroa que um justo juiz nos prometeu. Por isso, esta é a maravilha da Sandra. Mas agora eu vou contar em seguida uma outra obra da Sandra. Esta é uma outra Sandra, que Deus fez uma outra obra, e que alguém vai entender que Deus cuida do que é dele, aonde estiver na terra. Isso foi na cidade de São Paulo. O irmão Rosalém, conhecido, que hoje é cooperador em Lindóia, aonde, quando morava em São Paulo, ele tinha uma menina também chamada Sandra, e esta Sandra era muito enferma, sofria de bronquite, e o irmão Rosalém tinha que correr com ela para cima e para baixo, muitas vezes na madrugada, à noite, qualquer hora, quando dava a crise. E como aquilo, o amor do irmão Rosalém era grande pela filha, e o amor da filha era grande pelo pai. Mas quando ela completou 18 anos, uma moça muito sábia, muito crente, ela foi estudar, e o irmão Rosalém preocupava muito com a salvação, com a vida eterna, e ele tinha medo que a Sandra pecasse, e ele ia sofrer muito, e ele pedia muito que Deus o guardasse. Mas um dia, o Senhor tomou um caminho maravilhoso. Ela estava conversando lá na faculdade, junto com mais 2 moças, e descia um caminhão
e aquele caminhão perdeu a direção, o motorista, e veio bater no muro. E quando a Sandra escutou o barulho, empurrou as duas companheiras dela, e ela ficou, e o caminhão passou em cima da Sandra. E ela foi levada para a UTI, e foi o aviso para o irmão Rosalém, e ele veio chorando, e o Senhor falou com ele que não ia libertar. Mas ele queria ouvir, ele queria falar com ela e ouvir alguma coisa. Mas ela já não falava mais, já não ouvia mais e não enxergava mais. Mas ele disse: Sandra, se tu estiver me ouvindo, dá um sinal, mexe o dedão do pé. Então a Sandra mexeu o dedão do pé como um sinal que estava ouvindo o que o pai estava falando. E ele falou tudo o que desejava o seu coração. E minutos depois o Senhor recolheu a Sandra. No outro dia foi o funeral, e a Sandra desceu a sepultura com a esperança da vida eterna. Mas o irmão Rosalém não aceitou, não concordou, achou que não podia ser assim. Pegou as fotos da Sandra, pregou na parede do corredor, na cozinha, na sala, no quarto, onde ele passava, ele via a foto da Sandra, e ele mais ficava revoltado, triste, amargurado. Mas um dia o Senhor apareceu por um caminho que ele não esperava. Ele foi orar, ajoelhou, e o Senhor arrebatou, tirou ele fora de si. E depois trouxe e mostrou para ele a Sandra com 18 anos, quando o Senhor recolheu, com os cabelos compridos, e disse para ele: essa é a tua filha Sandra. Minutos depois o Senhor transformou ela e disse: agora ela está com 21 anos de idade. E aí ela tinha os cabelos cortados e já tinha um cigarro na mão. E ainda o irmão Rosalém disse: Sandra, é você? Ela escondeu o cigarro naquela revisão. E aí o Senhor disse: agora vou te mostrar ela com 27 anos de idade. Aí mostrou ela, transformou ela de calça comprida, cabelo cortado, com o cigarro na mão, já na prostituição. Então o Senhor perguntou para ele: está contente com a obra que eu fiz com a tua filha? E ele disse: sim, Senhor, eu estou contente. Aí ele voltou em si. Ele entendeu que o Senhor tirou a Sandra antes do tempo para ela não perder a vida eterna. Por isso, não importa, o Senhor toma caminho maravilhoso que o homem não conhece, mas o importante é o Senhor diminuir os nossos dias e salvar a nossa alma e levar para o seu reino de glória, para nós cantar naquele dia junto no céu aquele hino que ainda não foi cantado. Por isso está ficando nessa fita essas obras bonitas, obras maravilhosas, e vai ficar também aqui a obra do Hamilton, uma obra bonita que Deus fez, o irmão lá da cidade de Santos, o irmão Haroldo, um homem que o Senhor abençoou materialmente, o Senhor ajudou, é juiz de direito, mas não tem o coração no dinheiro, tem prazer de servir a Deus. E ele fez uma viagem para a Argentina, e naquela viagem Deus fez essa obra que eu vou deixar nessa fita, como lembrança também para alguém que muitas vezes tem tudo e não sabe dar valor. Tem pai, tem mãe, e não sabe o valor que tem um pai, o valor que tem uma mãe. Mas o Hamilton sabia a falta que fazia um pai e a falta que fazia uma mãe. Por isso o irmão viajou, e quando chegou em Santa Catarina, numa região pobre do estado, onde ele ia passando, tinha uma barraquinha onde vendiam os meninos, vendia fruta, bolacha, biscoito para defender o pão de cada dia. E quando eles iam passando, o Senhor mandou parar para falar da graça com o menino da barraquinha. Quando eles desceram, o menino veio encontrar com 2 pacotes de bolacha na mão e perguntou: quer doce ou quer salgado? Ele disse: nem doce nem salgado, mas queremos saber o teu nome. Então ele disse: o meu nome é Hamilton. E eles começaram a falar da graça para o Hamilton e perguntaram: Hamilton, você já ouviu falar desta graça maravilhosa? Ele disse: já ouvi falar alguma coisa, mas palavras como estas eu nunca ouvi na minha vida. Então o Senhor já estava fazendo descer no coração daquele menino a sua santa palavra. Minutos depois, alguém perguntou a Hamilton: por que você é triste assim? Dá para ver no teu semblante a tua tristeza, que você é um menino triste. E ele, de cabeça baixa, disse: já que vocês descobriram a minha tristeza, eu vou contar o motivo dela. E ele começou a contar e disse: quando eu era recém-nascido, pequenininho, meu pai abandonou eu e a minha mãe e foi embora,
E eu não tive um pai, mas eu tive uma mãe muito amorosa, que cuidava muito de mim. E todas as noites ela me colocava num bercinho para mim dormir, sentava numa cama do lado e ela cantava uma canção para mim dormir, que até hoje eu a lembro, mas não canto, porque dói muito meu coração. E eu dormia, e no outro dia de manhã, bem cedinho, ela vinha me acordar, passava a mão no meu rosto e dizia: acorda, Milton, você é o menino mais lindo do mundo. O tempo foi passando e eu era feliz, não tinha um pai, mas tinha uma mãe muito amorosa. Mas um dia, eu já tinha 5 anos, deitei sozinho no meu bercinho, ela sentou na cama, cantou aquela canção, me fez dormir. E no outro dia de manhã, bem cedinho, 7 horas, 8 horas, o sol começou a esquentar pela janela do meu barraco, e ela não veio me acordar. Pela primeira vez, eu desci sozinho do meu bercinho, eu dizia: mãe, mãe, aonde a senhora está? E ela também tinha me abandonado e tinha ido embora. E eu fiquei no meu ranchinho sozinho, no meu barraquinho. E já faz 9 anos que eu não vejo a minha mãe. Será que eu pedi para esse Jesus maravilhoso que vocês estão me anunciando, ele vai trazer a minha mãe de volta? Aí o Senhor tomou a boca de alguém e disse: aonde você mora, Milton? Moro naquele barraquinho ali, vamos até lá. Dobraram o joelho, fizeram uma oração e levantaram da oração, e Deus tomou a boca de alguém e disse: Milton, todo dia de manhã, quando se levantar, faz uma oração como esta, que o Deus que nós servimos vai trazer a tua mãe de volta. Viajaram para a Argentina, ficaram 18 dias, e quando vinha voltando, o coração começou a bater mais forte, quando ia chegando perto da barraquinha do Hamilton, e de repente, viram um menino diferente. Gritaram: menino, cadê o Hamilton? E eles disseram, e ele disse: o Hamilton foi embora, deixou um recado para os crentes. Fala logo, menino, nós somos crentes. E aí, ele disse, o Hamilton mandou falar para os crentes que quando fazia 3 dias que ele estava orando, Deus mandou a mãe dele de volta, beijou ele, abraçou e levou embora. Por isso, quem estiver ouvindo essa fita, saiba de uma coisa: o Hamilton não era batizado, fazia 3 dias que estava orando e Deus mandou a sua mãe de volta. Por isso, tem alguém que está agora ouvindo essa fita, que está esperando alguma coisa voltar, mas fica sabendo, vai voltar, ainda que a chuva, o vento, a tempestade levou, mas com ordem do Todo-Poderoso, o vento devolve o que ele levou. As águas volta, faz ser devolvido na mão daquele que espera uma obra da mão do Todo-Poderoso. Por isso, estas obras que o Senhor tem feito, que o Senhor operou, porque o Senhor é bom, e Ele ouve a oração daquele que está aflito, daquele que clama, daquele que espera da sua mão a sua misericórdia. Por isso, são muitas as maravilhas, grande é o poder do Todo-Poderoso, que Ele opera, que Ele mostra quem Ele é. Por isso, alguém saberá neste lugar que o Senhor é Deus, que Ele vai se levantar para uma grande obra, para mostrar que Ele é Deus que cumpre a sua palavra. Não é como o homem que mente, e nem como o filho do homem que se arrepende. O que Ele falou, Ele cumpre. Por isso, são estas as maravilhas que o Senhor tem feito, que o Senhor tem operado. Mas vou deixar ainda nessa fita mais uma obra, porque quando alguém sentar para ouvir, vai ter prazer de saber, de ouvir que o Senhor opera em qualquer lugar da terra. Também no norte de Minas, numa cidade lá do norte, um diácono pobre, que o Senhor abençoou ele espiritual, mas é provado material. Chegou em casa para almoçar, aquele irmão que atende a obra de bicicleta, não tem um carro, um automóvel, mas tem as revelações do Todo-Poderoso. Foi almoçar, e quando estava comendo, ele ouviu o choro de uma criança. Ele parou porque perdeu o apetite e foi orar para ver onde estava a criança. E a criança chorava 20 quilômetros longe da sua casa. Chamou um irmão e umas irmãs da piedade e foram fazer uma compra para levar. E quando estava comprando, passou numa sessão de brinquedos e o Senhor falou: leva um caminhãozinho. Ele disse: não, Senhor, a obra da piedade está aprovada, mas o Senhor falou: eu estou mandando. Ele pegou o caminhãozinho, levou, foi separado da compra. E quando chegou
naquela cidade, naquele bairro, naquele lugar. Quando desceram, as crianças veio correndo e um dizia para o outro: não falei que Deus enviava os seus anjos na nossa casa? Aí ficaram contentes, alegres, foram agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tinha feito. E quando levantaram da oração, o diácono, cheio de revelação, perguntou para a irmã: a irmã só tem essas crianças? Ela disse: não, ainda tenho um que faz 6 dias que está doente, está enfermo, está na cama. E o diácono disse: eu quero conhecer o menino. E foram lá ver o menino, e quando eu estava olhando no semblante do menino desfigurado, o diácono perguntou: irmã, a irmã não sabe a origem dessa enfermidade? Ela disse: sei sim. Já faz 6 dias que ele começou a pedir um caminhãozinho para brincar e nós não tínhamos dinheiro para comprar. Ele veio para a cama. O diácono levantou chorando, foi buscar o caminhãozinho. Quando pôs na mão do menino, o menino levantou, saiu liberto por completo, foi brincar com o caminhãozinho na mão. Porque esta é a obra do Todo-Poderoso. Ele vai na casa de quem precisa de um caminhãozinho e ele leva um caminhãozinho. Ele vai na casa de quem precisa de uma libertação de um câncer, ele liberta o câncer também. Ele vai na casa daquele que precisa que seja suprida a necessidade do alimento, e ele leva o alimento também. Ele acende o fogão apagado, ele cobre o corpinho nu, e ele enche a mamadeira que está vazia com leite, para a criança também glorificar o seu santo nome. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que um dia nós fizemos um pacto com ele nas águas do batismo, de ser crente pela vida ou pela morte. Por isso, quem guardar a palavra e for fiel, vai ver muita maravilha nesses últimos dias, porque o adversário se levantará com todas as suas forças contra este povo, mas Deus mostrará que ele é Deus e que ele nos levará até o fim, e ele ponhará nós por cabeça e não por cauda. Por isso, quem estiver ouvindo esta fita, guarda tudo isso, porque vai servir. São minutos que não voltam nunca mais, mas fica uma lembrança para sempre. E nos dias de amanhã, alguém vai abrir o livro da saudade e vai encontrar escrito nas páginas da boa lembrança muita coisa boa, muita coisa bonita, que fica guardado nos nossos corações, na nossa alma, e um dia sai da nossa boca, liberta alguém, salva alguém, cura alguém também, porque Deus vai nos levando de valor em valor até o fim da nossa jornada. Estas são as palavras que nesse dia 14 de maio de 1992 foi feito esta fita.